irmãs e meus irmãos, que Jesus nos abençoe a tarde de trabalhos, a tarde de estudos, em que estamos assim tão bem aconchegados uns aos outros, nesse desejo sincero que nos move do aprendizado cristão. Algumas semanas atrás, nós tivemos a ocasião de, na comunidade espírita, o Consolador, falar sobre um tema de real importância para os médiuns e particularmente para todos aqueles que se dirigem às casas espíritas ou aqueles que se utilizam dos recursos mediúnicos que hoje em dia, mais do que nunca, estão sendo utilizados como medida de socorro para as nossas necessidades. Trata-se do capítulo do Livro dos Médiuns, que fala sobre os bons médiuns. E na ocasião, até se fez uma pergunta se havia o chamado médium perfeito. E, após várias respostas, com Kardec verificamos que não existe um médium perfeito. Kardec diz o bom médium, aliás, os Espíritos dizem a Kardec, diz o bom médium e já dizeis muito, porque médium perfeito seria aquele, continua os Espíritos dizendo, contra a qual nenhum Espírito fizesse uma tentativa de enganar. Ora, e nós então sabemos que todos nós estamos constantemente sujeitos a ser enganados por Espíritos. Até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todo um capítulo, que é o capítulo 21, que é dedicado à análise do assunto no próprio Evangelho, baseado começa Kardec pelaquela palavra de Jesus, de que nós todos, que uma árvore perfeita não dá maus frutos, e que uma árvore má também não pode dar bons frutos, mostrando Jesus e Kardec nesse capítulo 21, que todos nós precisamos constantemente estar analisando quem fala conosco. Assim como nós aqui na vida cotidiana, na vida comum, procuramos saber quem são os nossos amigos, e até existe um ditado muito popular nosso, o dize-me com quem andas que eu direi quem você é, nós podemos dizer também, partindo dos espíritos para os encarnados, que nós podemos falar a mesma coisa. Dizem com que tipo de espíritos que você anda para eu saber quem você é também. Poderíamos até, estendendo, avançando um pouco, falar assim. Porque nós não podemos esquecer que um médium é uma criatura que retrata o plano invisível, mas retrata um plano invisível que o acompanha. Retrata um plano invisível que está ao lado dele constantemente, dando plantão, pode-se até dizer assim, 24 horas por dia. Nós encontramos médiuns perfeitamente, que nós podemos dizer assim, mas o fulano é um médium, ele é um médium espírita, mas nem por isso ele deixa de sintonizar com maus espíritos, porque às vezes a doutrina espírita está entrando no meu coração, está fazendo campo, se colocando dentro do meu coração, mas eu ainda não me acomodei à doutrina espírita. Existe muito isso. Às vezes a doutrina espírita está querendo fazer pousada dentro de mim, mas eu não me acomodei à doutrina espírita. Então eu poderei ser um médium dentro de uma casa espírita e estar mal sintonizado. Isso vem mostrar, poderá muita gente dizer assim, mas então o espírita pode realmente entrar numa faixa de má sintonia? Mas pode perfeitamente entrar. Porque se a doutrina espírita não fez pousada na alma daquele, no coração daquele médium, no coração daquela criatura, ela estará retratando os maus espíritos que a acompanham. Muitos de nós poderíamos ficar assim espantados com essa afirmativa, mas a verdade é que essa afirmativa vem para nos mostrar a todos os que frequentamos o centro espírita como precisamos estar vigiando, cuidando do nosso comportamento, verificando, buscando na nossa atividade o que denota a presença de um mau espírito, que possa denotar a presença de um mau espírito. Porque às vezes eu estou aqui, até mesmo falando aqui para vocês, mas ali fora ou aqui no comportamento com vocês, eu não estou demonstrando ou está demonstrando que eu não estou bem acompanhado. As minhas atitudes desmentem aquilo que eu falo. O meu comportamento é diferente do comportamento da minha palavra. Ora, nesse caso, eu poderei falar, a doutrina espírita está tentando entrar no meu coração, mas eu realmente ainda não estou com a doutrina espírita. Eu serei médium
serei médium dentro da casa espírita, mas não serei o chamado médium espírita, o médium evangelizado por mim. Ora, nesse particular, nós iremos ver que se eu preciso vigiar o que eu traduzo, como eu traduzo e por que eu traduzo, que nós temos que verificar isso, como eu traduzo, por que eu traduzo, que tem médios que têm vaidade de dizer, eu sou médium, então aquilo para eles a boca enche, né? Eu sou médium, a pessoa fala, parece que está se candidatando à santificação, ou parece que o fato de ser médium significa que ele está constantemente em relação com Jesus, ou com os espíritos superiores que governam a Terra, mas em realidade, muitos de nós somos médios, mas não somos médios de forças excelsas. Somos médios sem de espíritos quaisquer que sejam, mediante essas forças excelsas. Ora, por outro lado, nós iremos verificar que muitas criaturas dizem, eu sou médium, mas ostento nesse momento a vaidade. Eu sou médium. Então a pessoa já perdeu uma grande parte do seu merecimento porque ela justamente não está fazendo aquilo com um sentimento de humanidade ou de humildade. Ela está colocando as coisas em termos orgulhosos, em termos vaidosos. Ora, perdeu a possibilidade de ser um bom médium, porque ela já estará abrindo a porta da sua mente e a porta do seu coração para a influência de um espírito orgulhoso, para a influência de um espírito inferior. Isso é muito interessante de se observar, que às vezes nós caímos nessa perfeitamente. Não percebemos que estamos caindo nessa faixa de obsessão, nessa faixa de perturbação também. Temos também aquele tipo de médium que é assim, muito bom, mas que não guarda fidelidade nenhuma à casa espírita ou à causa espírita. Então, ele é médium, ou essas pessoas são médios, enquanto a mediunidade favoreça a sua vida. Se chover, não vou ser espírito, mas com chuva. Se estiver assim um sol muito grande, mais a praia, ou se tiver assim uma dificuldade qualquer, mas isso não dá, hoje não. Eu sou médium, mas também sou gente. Então a pessoa começa a notar que são esses, aliás, Kardec nota também para todos nós, que são pessoas que não guardam no coração fidelidade. Elas não são motivadas pelo amor, elas são motivadas pelas circunstâncias. Então a circunstância favorece, ela vai, a circunstância não favorece, ela não vai. Ora, neste particular também, nós temos que ir observando que o médium, ele poderá ser um médium, mas ele estará sujeito a esse tipo de influência, a espíritos que podem momentaneamente influenciá-lo para afastá-lo de uma atividade qualquer. Então é o socorro que nós temos que ministrar a um doente, interpõe-se um espírito e diz assim, mas para que você vai? Por que você vai? Qual é o objetivo da sua ida? Então o médium, ele como que dá um passo atrás, ele não prossegue no seu trabalho. Às vezes nós precisamos atender, usando assim uma linguagem meio corriqueira, às vezes nós precisamos ser teimosos para fazer o bem. Porque nós temos assim tanta tendência a nos afastar do bem, que nós precisamos ser teimosos para construir alguma coisa. Muitas pessoas dirão assim, mas eu não preciso ser teimoso para fazer o bem já está assim tão dentro de mim que já passou a ser imanente, graças a Deus. Mas eu não me coloco nessa figura. Eu acho que uma grande parte dos espíritas ainda precisam ser teimosos para construir realmente aquele edifício sólido de edificação cristã. Realmente nós estamos precisando disso. Bom, quando nós vamos vendo tudo isso, nós também vamos percebendo o seguinte, segundo a palavra de Jesus, que nós não podemos acreditar em todos os espíritos. É uma outra falha muito grande partida de nós, que nós sentimos a presença de um espírito. É um espírito, mas não é um espírito bom. Pode ser um espírito, mas um espírito inferior. Pode ser uma mediunidade perfeita, mas uma mediunidade sem edificação. Pode ser um trabalho muito bem elaborado. Tem pessoas que têm uma casa espírita arrumadinha, disciplina de horário, como nós já tivemos ocasião de ver numa instituição no interior de um dos estados aqui do Brasil. Nós penetramos na instituição, tudo brilhava, tudo era assim perfeito, tudo era acabado, tudo era direitinho, as pessoas atendiam com um sorriso nos lábios, a pessoa, o presidente, a cumprimentava apertando a mão com um sorriso nos lábios, tudo bonitinho, mas nós sentimos que faltava alguma coisa na instituição.
meu Deus, está faltando alguma coisa aqui. E a pessoa diz, olha, no nosso trabalho nós temos isso, assim, e começava a relacionar todas as atividades que elas desempenhavam, mas adiante nós conseguimos perceber qual era a grande falha do grupo espírita. A grande falha era justamente o centro girar em torno de uma única pessoa que era altamente possuidora de um sentimento de vaidade. A vaidade de dizer que dirigia um grupo com 200 e tantas pessoas e que aquelas 200 e tantas pessoas obedeciam certamente, quase que cegamente, às ordens dela. Ora, não havia possibilidade da espiritualidade superior só naquele ambiente, porque nós não queremos, todos nós aqui na Casa Espírita, não queremos nos transformar em sectários. Nós queremos ser seguidores, mas nunca sectários. O sectário, ele não raciocina, ele obedece cegamente. O seguidor vai de coração aberto, ele quer caminhar ao lado de Jesus, ao lado de um amigo espiritual de alta envergadura. Meu Deus do céu, nós não podemos nem dizer isso, nós temos que seguir somente a Jesus, e olhe lá. Senão nós só temos que seguir a Jesus. Lembrando com o próprio Cristo que bom era Deus. Ele mesmo, Cristo, não dizia que ele era bom, ele veio dizer que bom era Deus. Ora, então vocês observam que uma pessoa como essa tinha um centro muito bem organizado, tudo correndo assim às mil maravilhas, mas faltava a espiritualidade superior no ambiente. Por quê? A espiritualidade tinha se afastado porque as pessoas ali presentes não tinham sentido de evolução. Elas tinham um sentido de obediência cega. Ora, não havia ressonância com a espiritualidade superior, havia ressonância com a espiritualidade rasteira, com a espiritualidade que achava muito bom obedecer cegamente a qualquer ordem emanada daquela senhora, que por melhor intencionada que estivesse, não significava que estivesse caminhando corretamente dentro do campo. Meus irmãos, vocês então vão observando que essa pessoa poderia alegar, como alegava, que tinha uma atividade doutrinária muito boa, mas não era uma atividade doutrinária que correspondesse à necessidade espiritual no grupo ali presente. Não sei se está dando assim para a gente fazer uma coisa bem estabelecida para todos nós. Agora, quando nós então vamos sentindo que esse tipo de médium e esse tipo de espírito está assim muito presente, nós vamos observando que a casa, como nós penetramos ali, apenas para continuar nesse ambiente, a casa terá médiums, terá espíritos, e provavelmente o médium, no caso da nossa, não é realmente um médium muito bom, no sentido de comunicação, é um médium muito bom, no sentido de comunicação, mas, e daí? Fica a pergunta, e daí? Comunicação por comunicação, muitos podem ter. Um irmão que ali na esquina deposita uma oferenda qualquer, sujando a cidade, ele não vai dizer que ele não é médium, ele é médium. Mas e daí? Médium de que tipo de forças? Um médium que senta-se à mesa para orar e para trabalhar é médium, mas de que tipo de forças? Um médium com uma nossa irmã também é médium, mas de que tipo de forças? Então nós temos que dizer assim, um certo cuidado de buscar e entender que tipo de forças nos cercam. Nos cercam para ver também que tipo de força nós estamos transmitindo para o companheiro. Porque eu como médium, você como médium, Edmar, e todos nós como médiums, estamos assim como que transmitindo para alguém uma ideação. Estamos transmitindo o plano espiritual que nos envolve. Ora, é de meu interesse, então, analisar que tipo de plano espiritual me envolve. Eu, médium, sou o primeiro a ter que analisar. Porque eu não tenho que esperar que alguém venha me dizer, eu que tenho que procurar saber quem é que está do meu lado. Assim como na vida material, eu procuro andar ao lado de pessoas equilibradas e procuro me afastar de pessoas más, porque eu acho que é meu dever fazer isso. Não devo estar me misturando com umas pessoas, não por elitismo, mas por que eu vou andar com uma pessoa que não me traz nada? Eu devo andar por lado de pessoas que me tragam alguma coisa e por outro lado, do lado de pessoas e que eu me enriqueça e que eu as enriqueça também. Nós temos que fazer isso. Assim como eu tenho esse cuidado com a vida material, eu tenho que ter cuidado também com a vida espiritual. Aí é que entra o estudo da tarde de hoje. Porque Kardec, ele nos coloca as coisas de maneira muito claras e muito positivas. Nesse capítulo do Médiuns Imperfeitos, ele apresenta vários tipos de imperfeição
pessoal, imperfeição de comunicação, que levam a crer que a pessoa está mal acompanhada. Quais os tipos? Vamos ver aqui, primeiramente, se você tivesse um livro dos médios na mão, seria muito mais fácil. Eu no outro dia briguei no Consolador, uma vez eu já briguei aqui, entre aspas, no Joana de Ângelo, vou tornar a brigar aqui, porque não se distribui o livro dos médios, o livro dos espíritos, para vocês acompanharem a leitura. Isso é muito importante. Vou brigar novamente com a amiga Terezinha aqui. Porque nós distribuímos, mas agora o estoque está pequeno, não deu para distribuir. Então pronto, já a briga é só pela metade, é só para aumentar o estoque. Então, vamos reparar aqui com Kardec. Médiuns imperfeito é o médium, primeiro deles, o médium obsidiado. É um tipo de médium imperfeito. Kardec diz: aqueles que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores. Aqueles médiuns que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores. Mas ele adiciona no finalzinho: mas esse tipo de médium não se ilude. Ele sabe que está obsidiado. Ele sabe que está acompanhado de um mau espírito. Ele sabe que tem um companheiro ali do lado dele o seguindo. E ele se compreende, ele se coloca, muitas vezes, numa boa posição. Mas tem muitos médicos que não se colocam nessa boa posição. Nós temos um exemplo muito típico, numa base espírita de nosso conhecimento, que temos uma companheira que ela sabe que é obsidiada, mas a obsessão dela a faz crer que ela é uma excelente oradora. A faz crer isso, meu Deus do céu, cada um de nós tem lá uma coisa qualquer errada no nosso crânio. E o erro dela é se achar oradora. Então ela aprende uma palavra qualquer que não tem nada a ver no assunto e ela traz tanto, ela acha aquela palavra bonita e solta aquilo. E às vezes a coisa não tem nada a ver com o assunto. Então as casas espíritas que a recebem pela primeira vez, logo depois vem e pergunta: mas escuta, fulana realmente está em condições? Não, ela não está em condições. Mas às vezes eu a vejo fazer um comentário do Evangelho tão bom. Mas gente, vamos distinguir o que é comentário do Evangelho, que a pessoa leva 5 minutos e que às vezes até disfarça num comentário 5 minutos de uma palestra. A coisa tem muito mais, há uma diferença, uma responsabilidade maior. Ora, essa nossa irmã é uma médium obsidiada, como ela sabe que é obsidiada. Então ela não pode ser médium perfeito. Uma vez ela me perguntou: por que eu não posso ser médium de trabalho aqui ou em tal lugar? Eu digo: olha, você não pode porque você sabe que tem um mau acompanhamento, da qual você não vai conseguir se livrar, a não ser pelo trabalho na assistência social, minha filha. Vai trabalhando, esquece de mediunidade, porque a presença desse espírito ainda está assim tão grande junto a você que você não consegue fazer a separação, não consegue se opor mentalmente a ele. Então você está correndo um risco e está botando a casa espírita num risco. Minha filha, faz um serviço aonde esse espírito, aonde você cresça, você seja melhor do que esse espírito, que é no trabalho do bem. Vocês repararam? Na assistência social ele não pode se meter. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser melhor, vai fazer mais o bem ainda? Então ele está indo contra ele mesmo, então ele se afasta. Mas no trabalho mediúnico ele se mete, porque ela abre a porta para a sensibilidade de um modo geral e ali ele consegue falar. Ora, então vocês vejam que é o tipo de médium que pode ser um médium, pode ser médium, mas não é um médium perfeito, porque sempre estará correndo o risco de uma intromissão, de uma presença de um espírito que às vezes você não sabe quando é ele, quando é o espírito, quando o espírito bom está junto e quando começa a entrar a mistificação. Vamos dar mais uma corridinha, que eu só tenho 10 minutos e eu tenho que apresentar muitos casos aqui. Outro tipo de médium imperfeito, esse tipo de médium obsidiado dá muita margem de raciocínio. Médium fascinado, médium perfeito fascinado. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. É aquele médium que é iludido por uma entidade do plano invisível e ele mesmo se acha assim muito bom, muito perfeito. No caso, que nós temos assim, poderíamos assim usar a mediunidade psicográfica como sendo mais fácil de haver essa fascinação, porque nós temos esse número de médios muito grande, de produção muito grande, como no nosso caso, no caso do nosso Chico,
No caso do Divaldo e da Dona Ivone, são um tipo de mediunidades que atrai público, que atrai muita gente, e muita gente, dentro da sua vaidade, acha muito bonito ter uma multidão atrás de si ou ser conhecida em todo o mundo. A pessoa acha muito bonito ser conhecida em todo o Brasil espírita, em todo o mundo, e ela entra na faixa da fascinação, o espírito começa a fazer ditados errados e ditados tolos, e a pessoa não se apercebe de que está sendo fascinada. Um outro tipo de médium perfeito, o subjugado, o que sofre uma dominação moral e muitas vezes material da parte dos maus espíritos. Uma vez também tivemos ocasião de ir num centro espírita onde havia uma pessoa débil mental, na mesa escrevendo, a mão sacudindo. Eu virei para o presidente: olha, eu sou meio assim, tem horas que eu brigo muito com o pessoal, sabe que eu sou meio defensor da doutrina espírita, embora não seja nenhum Quevedo, não seja nenhum D'Artagnan, não me coloco na posição de querer ser melhor do que ninguém. Mas há certas coisas que a gente não pode deixar passar. Então, nessa ocasião, eu virei para o presidente e disse: meu filho, você está botando uma pessoa débil mental para desenvolver a mediunidade, mas o que é isso? Mas se você está vendo que a primeira necessidade do médium, quando traduz a palavra do Espírito, é ele raciocinar em torno da palavra, essa pessoa, o que ela tem dentro da cabeça para poder exercer um policiamento no que o Espírito diz? Então a desculpa do companheiro: mas ela é médium, então alguém tem que botá-la para trabalhar. Então o que ocorria? A irmã ficava ali aqueles 20 minutos ou meia hora de desenvolvimento, enchendo papéis, laudas e mais laudas assim, só rabiscando. O espírito pegava o braço dela e ficava sacudindo o tempo todo. Então o presidente tirava papel e botava papel. E não havia, ela não conseguia escrever uma palavra. Ela não escrevia um A, um B, um C, não escrevia nada, era só aquele rabisco. Olha, gente, o que é? Isso não é mediunidade. Isso não pode ser mediunidade. Isso há uma subjugação, havia uma subjugação, havia os espíritos, havia debilidade física, e havia subjugação, porque nós vimos o espírito junto da moça, acionando aquele braço, e o espírito de bom senso não faria isso. Era um espírito subjugando a moça, e ela ali recebia o quê? O presidente achava que ela estava usando a mediunidade. Cá entre nós, né, meus amigos? O médium leviano, os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidade. Também é uma coisa muito séria de se perceber, porque a leviandade não deixa com que a pessoa valorize o trabalho do plano invisível. Ora, como nós estamos procurando ser representantes de uma espiritualidade superior, é meu interesse também que eu seja uma criatura séria para representar seriamente aos espíritos. Porque um espírito bom, ele chega perto de mim, vê que eu transmito a mensagem, mas eu não sou nada daquilo que eu estou transmitindo, eu não procuro absorver nada daquilo, ao contrário, eu como que diminuo pelo meu comportamento a mensagem do plano invisível. Ora, o espírito desse vai se afastar de mim. Eu continuarei médio, como disse anteriormente, mas de que tipo de forças? É um detalhe que nós temos que observar. Porque reparem vocês como é desagradável, às vezes nós, como médios, damos um passe, recebemos uma mensagem, damos um auxílio e logo em seguida, quando termina a sessão mediúnica, o nosso comportamento difere tudo daquilo que nós transmitimos. A pessoa que recebeu o socorro olha assim para a gente e faz a comparação. Quando ela tem base doutrinária, ela olha e sabe distinguir. Mas e quando ela não tem base doutrinária? Ela vai dizer, como muitas vezes eu já tive a ocasião de ouvir, dizer assim: mas cara, isso não pode ser uma coisa séria. Pois se essa pessoa, ela mesma não está mudada, como é que ela quer transmitir alguma coisa séria? É a leviandade que nos leva a agir desse modo e que nos leva a diminuir também a nossa mediunidade. O médium indiferente, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Interessante esse detalhe, a indiferença. Eu não aproveito nada da mensagem que eu transmiti e não tiro também assim uma instrução para mim. Eu posso não ser uma pessoa má, posso não ser uma pessoa leviana,
mas sou uma pessoa indiferente. Você repare que Kardec diz que é um médium imperfeito. Imperfeito por quê? Porque ele não juntou a sua personalidade à personalidade do espírito que transmitiu. Então ele será considerado apenas como um carteiro que leva um recado muito importante, mas que não sabe o que ele transmitiu. É a indiferença que nos leva a agir desse modo. Quantas vezes nós encontramos médicos que dizem assim, eu transmiti a mensagem do Espírito, mas eu não sei de nada, não quero saber de nada, e pouco está se importando com o que o Espírito disse. Há uma indiferença e, portanto, o médium não pode ser classificado como um bom médium, porque nós não sabemos que tipo de espíritos continuarão ao lado dele depois dele demonstrar tanta indiferença. Com parênteses, não nos esqueçamos que um trabalho mediúnico, ele requer um comportamento nosso de muito equilíbrio, porque o espírito tem interesse em falar para a multidão, mas tem interesse também em que o seu médium ou o médium que ele está utilizando progrida. Quase sempre, quando há um trabalho continuado, há também uma tarefa de elevação entre espírito e médium. Então, quando o médium não corresponde àquele anseio do espírito, o espírito como que não vê resultados práticos na sua atuação. Então, às vezes, o espírito não tem nada a ver com a multidão, ele se afasta, porque o objetivo dele era de fazer também com que o médium, ou o seu médium, ou o médium que ele está se utilizando, evoluísse. E os médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Presunção. Médios presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Ninguém quer receber mensagens de João, de Manuel. Todo mundo quer receber de Bezerra de Menezes, de Emanuel e por aí afora. Por quê? Há uma certa dose de presunção em se achar capaz, a pessoa se achar capaz de estar ligado com esse tipo de espírito. Ora, meus irmãos, não pode ser assim. Ao contrário, nós temos que ter uma certa humildade, porque na realidade, nós, quando estamos ligados com um tipo de espírito superior, o espírito vem espontaneamente, não porque a gente busca. É bom a gente lembrar disso. O espírito superior, ele vem porque ele quer vir, e não porque a gente chama, que a gente exige a presença dele. Porque nós nem sempre temos qualidades morais que permitam a presença daquela alma junto de nós. Nesse particular, vamos nos lembrar também de que a presença, a exigência da presença, pode ser a presunção, o orgulho, a vaidade de querer entrar somente em relação com os espíritos superiores. Aí, nesse caso mesmo, é que a gente perdeu toda a oportunidade de progresso, porque aí passamos a cair na faixa da mediunidade imperfeita. Por quê? Porque, junto à mediunidade, nós juntamos um excesso, uma excessiva dose de orgulho. Minhas irmãs, eu vou ler os outros tipos e não vou comentar, porque o meu tempo esgotou. Vocês sabem, eu sou filho de italiano que fala a peça, né? Médiuns orgulhosos, é o outro tipo de médium ou imperfeito. Médiuns suscetíveis, médiuns mercenários, os que trabalham por dinheiro, evidentemente, os médiuns ambiciosos, os médiuns de má fé, os médiuns egoístas e, finalmente, os médiuns invejosos. Inveja de mediunidade, né? O meu espírito, a minha mediunidade é melhor do que a sua. Meu Deus do céu, que foi isso, né? É o médium invejoso, né? Aquele que acha que a sua mediunidade é superior aos outros. Fica aqui, numa outra oportunidade, nós vamos continuar analisando isso e vamos continuar com os nossos estudos da tarde, agora pegando a nossa irmã da do mar. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.